aqueles 10 minutos regulamentares. Vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando aqui, pessoal no chat dando boa noite, tudo certo, que bom. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, vendo, nós vamos começar a ver na aula de hoje os procedimentos especiais que são regulamentados no CPC. Procedimentos especiais regulamentados no CPC. São vários os procedimentos especiais, quase 30 procedimentos especiais. Nós não vamos analisar aqui necessariamente todos. A Juliana indaga, vai gravar a aula? Estou gravando a aula por uma ferramenta minha na minha máquina aqui, para não depender do sistema interno da plataforma, mas de qualquer maneira eu vou botar para gravar na plataforma. Já deve apareceu para vocês aí provavelmente a informação de que foi colocado para gravar. Aí tá no chat a informação. Obrigado por ter lembrado, tá? Mas estamos atuando em duas frentes. Na minha máquina, que às vezes dá um problema em alguma configuração aí no dispositivo interno do Teams, nós temos uma outra frente. Se der errado nas duas, aí é muito azar. Mas vamos lá. Vamos ver os procedimentos especiais disciplinados no CPC. São cerca de 30 procedimentos especiais. Nós não vamos aqui analisar todos, evidentemente, não tem necessidade. Tem procedimento especial que é muito específico e diminuta aplicação, como o procedimento especial da reparação de avaria grossa, indenização por avaria grossa. O que significa avaria grossa? Danos provocados em colisões ou em acidentes, lato sensu, de embarcações. Quem se especializar em direito marítimo vai estudar isso lá de modo preciso. Nós temos bastante coisa para ver, e assim como eu fiz com os procedimentos especiais regidos por normas extravagantes, normas especiais fora do CPC, eu destaquei os mais importantes. É o que nós vamos fazer aqui. Vamos analisar dentro do CPC os procedimentos especiais que são mais importantes. Vai ter alguns que vai nos demandar uma atenção maior, e aí nós ficaremos, portanto, aí, uma aula inteira, ou quase que uma aula inteira, para tratar sobre eles, ao passo que terão outros que são mais curtos e a gente vê 2 numa aula só, 3 procedimentos numa aula só, dependendo da evolução aí da aula de modo geral, né? Vamos lá. Tendo feito essa pequena introdução sobre os procedimentos especiais previstos no CPC, vamos ao primeiro, que é o procedimento da consignação em pagamento. Antes disso, uma curiosidade aqui, uma consideração que é relacionado a todos os procedimentos previstos no CPC, porque o código, o próprio CPC, ele dá o nome, vejam, vou até trazer aqui como de costume, vou copiar aqui lá da página do Planalto, vejam, 2 procedimentos especiais. Então, sobre esse título terceiro aí, cuidado, né? Ele vai disciplinar alguns procedimentos especiais, não são todos do universo, tanto que nós já vimos procedimentos especiais que estão fora do CPC. Então, o que ele está tratando ali são procedimentos especiais regidos pelo CPC. E aí começa lá, capítulo 1, da ação de consignação em pagamento. Veja que eu coloquei lá em cima, consignação em pagamento. Tecnicamente, sendo bem preciso aqui, bem técnico, não existe nome de ação. Porque se você voltar lá para a TGP1, a evolução histórica do direito de ação, já houve uma época em que o direito de ação era vinculado... Foi errado ali, peraí. Era vinculado ao direito material.
Então só existiria direito de ação se existisse o direito material. Era a teoria concreta. Teoria concreta do direito de ação. Então só existiria o direito de ação se houvesse o direito à consignação em pagamento. Porque eu vou tratar disso logo a seguir, daqui a próximo tópico, se salvo engano, provavelmente será, que a consignação em pagamento é regida pelo Código Civil porque é uma forma de se efetuar pagamento. Pagamento mediante consignação. Então, naturalmente, evidentemente, nós estamos aqui diante de um cenário do direito material. Estamos aqui inerente ao direito material. O que não nos causa espécie, não causa espanto a nenhum de nós, porque os senhores sabem bem, todos sabem bem, que o processo ele serve para atuar o direito material. Então não há nenhum espanto isso que eu falei. A ação, a chamada ação de consignação em pagamento, ela visa atuar a consignação em pagamento, pagamento mediante consignação do Código Civil. Isso não vai espantar ninguém. Isso que eu estou falando, que o processo não tem um fim em si mesmo, mas o processo serve para fazer valer em juízo o direito material, isso é o que tradicionalmente se chama pela tese da instrumentalidade do processo. O processo não é um fim em si mesmo, o processo é um instrumento para o exercício da jurisdição, ação, processo, jurisdição. O processo existe para pegar do ponto inicial, o direito de ação, levar até o ponto final, jurisdição, e por meio da jurisdição ele vai afirmar ou não o direito material. Vai afirmar o acerto da tese do autor, do demandante ou não, e ele vai julgar procedente ou improcedente o pedido, respectivamente, mas sobre o direito material. Ok? Ok. Então, evidentemente que há um elo entre a chamada ação de consignação em pagamento e o direito material ao pagamento mediante consignação. O que eu chamo a atenção dos senhores é que as ações não são tecnicamente, teoricamente, abstratamente, nominadas. Não existe uma ação que se chame isso, uma outra ação. Não existe uma ação que seja de investigação, uma outra ação que seja de cobrança, uma outra ação que seja indenização por dano material, uma outra ação que seja reparação de dano moral e uma outra ação que seja ação de consignação e pagamento. Então, do ponto de vista teórico, é equivocado dar nome às ações, porque o direito de ação é um direito público, abstrato, subjetivo, que todos nós possuímos. E quando você vai a juízo, você concretiza o direito de ação. Você propõe uma demanda. E isso não tem nome. Não existe uma demanda para cada tipo de direito material, porque você estaria dizendo que a demanda, que a ação, depende do direito material. Ao fim e ao cabo, quando uma ação é julgada improcedente, qual deveria ser o nome dela? Porque ele não afirmou direito material nenhum. Muito pelo contrário, afirmou que o demandante não tem direito à prestação de direito material. Então, volto a dizer, abstratamente, teoricamente, tecnicamente, no plano das ideias, é errado dar nome às ações. Mas o que a gente mais vê na prática são ações nominadas, né? Como eu acabei de falar, ação de indenização, ação de cobrança, ação de reparação, ação de consignação e pagamento. E percebam, aqui está o grande buziles da questão, percebam que o próprio legislador deu o nome. Então, mas está errado, né? Pelo fato do legislador ter dado o nome que está certo. Está errado. As ações são inominadas, não tem um nome específico. Por quê? Porque o direito de ação é público, subjetivo, universal e é autônomo e independente em relação ao direito material. Mesmo o sujeito que foi a juízo e ao final perdeu, ele exerceu o direito de ação. O direito de ação ele portanto, desvinculado. Agora, feita essa observação, volto a dizer, na prática, o que você vê é isso. Ação disso, ação daquilo. E o próprio legislador colocou ação de consignação e pagamento. Então, eu inicialmente coloquei consignação e pagamento, porque o procedimento é de consignação e pagamento, não direito de ação. Direito de ação não tem nome nenhum. Mas, evidentemente, nós vamos aqui, tendo feito essa ressalva teórica e sempre que possível, necessário,
Eu recordo isso com os senhores, mas quanto ao mais também não tem necessidade de maior tecnicismo e formalismo exacerbado. Vamos falar aqui de ação disso, ação daquilo, numa perspectiva prática, portanto. Numa perspectiva prática. Mas, teoricamente, levando de ferro e fogo ao extremo, esticando a corda ao máximo, não é para colocar nome, tá? Bom, então, vamos lá. Vamos à consignação e pagamento, a ação de consignação e pagamento, que está prevista nos artigos 539 a 549 do CPC. Provavelmente hoje, muito provavelmente hoje, nós vamos ficar só nela para analisá-la de modo completo. E porque, como é a primeira das ações dos procedimentos especiais que nós vamos estudar dentro do CPC, eu vou fazer aqui algumas considerações, quando for chegando o momento, que são de âmbito genérico. Ou seja, nós vamos perder um tempo maior aqui para explicar fenômenos que acontecem com essa ação de consignação em pagamento, mas não apenas com essa ação, e também com outras. Então nós vamos perder tempo aqui para explicar nas outras ações, nos outros procedimentos. Quando este fenômeno se repetir, eu vou fazer remissão à aula de hoje. Lembra que nós falamos que ação dúplice é isso, aquilo outro, que a desjudicialização é isso, aquilo outro. E a gente faz um pequeno condensado lá na aula própria, um resumo, e a explicação mais pontuada é aqui, ok? Ok. Bom, eu já adiantei para os senhores que existe naturalmente uma relação do processo com o exercício da jurisdição e a afirmação do direito material. O processo é um instrumento para fazer valer em juízo, para concretizar, aplicar no caso concreto, o direito material. E isso é verdade em todos os casos. Mas aqui fica mais claro ainda. Geralmente nos procedimentos especiais, isso fica ainda mais evidente, porque os procedimentos especiais são, no mais, criados por causa da peculiaridade de um direito material ou de outro. Então, é por isso que aqui nesse cenário de procedimentos especiais, isso fica ainda mais evidente. Essa natureza instrumental do processo em relação ao direito material, ao exercício da jurisdição. Então, sendo assim, nós vamos ter que fazer uma pequena menção aqui, uma rápida menção, à previsão do Código Civil sobre o direito material. Porque quem regulamenta pagamento é o Código Civil. Qual é o capítulo do Código de Processo Civil, do CPC, que vai disciplinar a forma como se faz pagamento? Nenhum capítulo trata disso. A gente tem, no máximo, a execução no processo civil que visa efetuar na marra, coercitivamente, obrigatoriamente, o pagamento. Só que pagamento, o instituto pagamento, é um item de direito material. Então é mesmo no Código Civil, artigo 334, que trata do pagamento em consignação. Só que você vai começar o pagamento, olha aqui, vou pegar. Já vou pegar o artigo 304, que é o primeiro do Código Civil. Eu vou tentar deixar claro aqui, especialmente para quem chegar eventualmente depois. Código Civil. Olha aí. Código Civil. Título 3º. Do adimplemento e extinção das obrigações. Capítulo 1º do pagamento. Olha lá. De quem deve pagar? Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então o direito civil vai explicar o pagamento por um terceiro interessado, por um terceiro desinteressado, o terceiro vai se subrogar naquele crédito, enfim. Aí a aula de direito material, de direito civil. Mas percebam
que o capítulo do pagamento, quem disciplina o pagamento, é o Código Civil. Então ele vai falar tá lá, de quem deve pagar. Então ele trata do quem. O Código Civil que eu estou falando. Ele trata do quem, ele trata do lugar, aonde se deve pagar, ele trata da subrogação, da qual eu mencionei ainda há pouco com os senhores, ele fala da imputação, pagamento, e ele fala da dação ao pagamento, além de tratar também da consignação. E é isso que nos interessa aqui, consignação. Então, você indo ao artigo 334, você lá verá capítulo 2º, eu inverti a ordem quando eu botei para os senhores, para deixar por final a consignação, evidentemente. Capítulo 2º do pagamento em consignação. Artigo 334 do Código Civil. Considera-se pagamento e extingue a obrigação, porque os senhores sabem que o pagamento extingue a obrigação. O que se considera pagamento? O depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Então, olha só, primeira consideração, do pagamento em consignação. Pagamento em consignação, consignação em pagamento, certo? É pagamento em consignação, tá? A consignação, meus amigos, significa depósito. Consignação significa depósito. Então, como é que se dá o pagamento mediante consignação? Como é que se dá o pagamento em consignação? É um pagamento mediante depósito. Essa é a primeira informação. Vocês verão que o procedimento especial do Código de Processo Civil a respeito da consignação em pagamento, ou do pagamento mediante consignação, gira em torno de um pedido de depósito, de uma autorização do juiz a depositar e de uma manifestação do réu sobre o acerto ou equívoco do depósito e, no final, o juiz julga. Essencialmente é isso. Então, o pagamento em consignação envolve o pagamento mediante depósito e a consignação, a ação de consignação em pagamento é uma ação na qual se busca um depósito para que sirva como pagamento. É isso. Agora, em todos os casos, nós podemos realizar o pagamento mediante consignação? A resposta é de cara negativa. Não é bem assim. Não é bagunça, de modo que o devedor vai escolher realizar o pagamento como ele quiser. Então, nós temos uma vinculação no que não for ilegal, no que não for excessivo, ilisivo à ordem pública, nós teremos ali a aplicação da vontade das partes, não é isso? É o tal da pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. O que significa pacta sunt servanda? Significa a obrigatoriedade, a vinculação das partes às avanças. Ali saiu a razão, servanda. Estava preso aqui até. Servanda. Pacta sunt servanda. A obrigação, a força obrigatória das avanças. Então, aonde que se deve pagar? Em regra, é aonde se combinou. Se não tiver pacto, nós veremos, no lugar do domicílio. Os senhores já viram? Artigo 327, 328. A depender da dívida ser quesível ou dívida ser portável, aqui vamos ter que gastar o direito material. Mas, em algumas hipóteses, que nós passaremos a ver agora, a própria lei disciplina o pagamento mediante consignação. Então, não é todo caso. Não é em todas as hipóteses. Nós teremos que analisar, para ver o cabimento da ação de consignação e pagamento, vamos ter que analisar as hipóteses do artigo 335 do Código Civil. Porque ele vai dizer quando é que a consignação tem vez. O pagamento mediante consignação tem vez. Primeira hipótese, a consignação tem lugar se o credor não puder ou
sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Então, esse dispositivo, esse inciso primeiro, tem duas hipóteses, né? É quando não pode ou se recusa a receber o pagamento. Então, no inciso primeiro, é a hipótese que o pagamento se dá no domicílio do credor. Então, aqui, ó, pagamento no domicílio do credor. Pagamento no domicílio do credor são as obrigações portáveis. Então, obrigações portáveis, que se pode portar, conduzir. Então, o devedor vai até o domicílio do credor e efetua o pagamento no local de domicílio do credor. A regra não é essa. A regra é que a obrigação se dê, o pagamento se dê no domicílio do devedor. O que nós estamos vendo ali, ó, é quando o credor se recusar a receber, não é de ir buscar. Então, o credor se recusa a receber quando a obrigação deva ser efetuada no domicílio dele e ele, sem justa causa, se recusa a receber. Bom, ou ele se recusa a receber ou ele aceita receber, mas ele se recusa a fornecer a quitação. É evidente, quem paga mal. Por que você não vai se dirigir até o domicílio do credor? O bonitão vai receber, aceitar, mas vai se recusar a te dar o termo de quitação. Por que você não vai fazer isso? Porque os senhores sabem que quem paga mal paga duas vezes. Se ele receber a prestação e depois for a juízo dizendo que não recebeu, o que você vai ter que usar para comprovar? O termo de quitação. É um direito do devedor receber a quitação. Tem também um dispositivo no Código Civil que trata disso, da obrigatoriedade da quitação. Ok? Então essa é a primeira hipótese. O devedor se dirigiu ao domicílio do credor ou qualquer outro lugar pactuado, propôs o pagamento como ele como lhe deve, como ele é o sujeito passivo, só que o credor se recusa. Então o que o devedor vai fazer? O devedor vai propor o pagamento mediante consignação, porque independe da vontade do credor. Em todos os casos, né, qual é a finalidade do devedor quando ele cumpre a obrigação? É se eximir dos riscos, dos ônus da mora, né? Porque se ele não cumprir no pagamento, incide sobre quem vai arcar com mora é ele. Até ele comprovar a mão depois que o focinho de porco não é tomado, ele pode, evidentemente, propor ter interesse ele tem interesse no pagamento mediante consignação para evitar os ônus da mora. Com isso, tem uma informação importante, que são informações gerais de todas as hipóteses. É comum que a gente afirme, e é verdade, que o devedor tem um dever, por isso que ele tem esse nome, devedor. Ele deve uma prestação, então o devedor tem o dever de pagar nos moldes como pactuado, né? No lugar devido, na forma devida, no prazo devido. É verdade? É verdade, só que não para por aí. É porque ao mesmo tempo que é dever do devedor, também é direito do devedor. É direito do devedor pagar. Por que é direito dele? Qual é o interesse dele? Não pagar juros, não pagar mora, não pagar nenhuma das consequências da mora, honorários advocatícios. Então, ao mesmo tempo que é dever dele, é também, do outro lado, um direito dele. É direito dele pagar no lugar, no tempo, no modo, na forma, no prazo devido e a prestação devida. Tá? No inciso primeiro, ele, devedor, deveria se dirigir até o local combinado ou até o domicílio do credor para efetuar o pagamento. Ele fez isso. Só que o credor injustificadamente se recusa ou até aceita receber a prestação, mas ele não quer dar o comprovante de quitação. O cara vai se recusar a fazer dessa forma e vai propor uma ação consignatória para evitar os ônus, as consequências da mora. Inciso segundo. A consignação tem lugar se o credor não for nem mandar receber. Então ele não vai nem manda o representante para receber a coisa no lugar, tempo
e condição devidos. Então não é que ali ficou inciso primeiro, me perdoe, inciso segundo, tá? Vou até apagar aqui. Vou aperfeiçoar aqui. Inciso segundo. Deixa eu apagar aqui. Excluiu. Pronto. Veja que no inciso primeiro é se o credor não puder receber, porque alguém foi até ele pagar. No inciso segundo, se o credor não for nem mandar receber a coisa. Então, nessa segunda hipótese aí, o pagamento era feito no domicílio do devedor e o credor tinha que ir buscar. Essas são as chamadas dívidas ou tá fora do lugar aqui. Obrigações. Aqui. São as obrigações quesíveis. Obrigações quesíveis são aquelas que são satisfeitas, satisfação no domicílio do devedor. Esta é a regra no Código Civil. Vejam os artigos 327 e 328 do Código Civil. Deixa eu ver se eu pego eles aí e coloco. Isso vale a pena. Ó, do lugar do pagamento. Só o 27 que nos interessa. O que nos interessa é o 27. Do lugar do pagamento. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. É a regra. Salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, de natureza da obrigação ou das circunstâncias. Tanto que o 328 diz lá que se a obrigação é entregar o imóvel, vai ser feita no local onde o bem se encontra, onde o bem for situado. Aí já é a consequência ali da natureza das coisas ou das circunstâncias. Você não vai mandar entregar um bem imóvel que não admite mobilidade, imóvel porque ele não se move. Como é que você vai determinar que a obrigação de entrega de uma fazenda no Mato Grosso do Sul vai se dar em Porto Alegre? Máximo que vai se dar lá é o pagamento, não a tradição, não a entrega do imóvel, né? Bom, voltando. Inciso segundo, se o credor não for, o credor vai quando não é no domicílio dele. É a regra geral, no domicílio do devedor. Vamos voltar ao 335. Haverá também interesse, né? Será cabível a ação de consignação em pagamento, pagamento mediante consignação. De novo, ele não puxou um dos tracinhos. Deixa eu botar aí, ó. Inciso terceiro. Se o credor for incapaz de receber, se o credor for desconhecido, se o credor for declarado ausente, ou se o credor residir em lugar incerto ou de acesso difícil ou perigoso. Essa é a hipótese. Você não vai pagar para alguém incapaz. Se ele não tem representante, aí você tem que fazer o quê? Depositar para extinção da obrigação. Você não vai esperar ele adquirir capacidade, porque se ele vier te cobrar mora, correção monetária, juros legais, você não vai poder falar assim, não, mas eu estava esperando você ficar. Você tinha 8 anos de idade, estava esperando você fazer os seus 18. Então eu fiquei 10 anos inadimplente. Claro, vai ter que ver prescrição, mas você não pode alegar isso porque tem no procedimento a solução, a consignação em pagamento, e ninguém pode alegar desconhecimento de lei, como os senhores sabem. Então a hipótese ali do inciso terceiro é uma impossibilidade de se certificar e de forma válida colocar fim à obrigação. Inciso quarto. É cabível o pagamento mediante consignação se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Você celebra a obrigação com o sujeito X transfere para há uma sucessão do objeto litigioso, chega uma hora que você não sabe mais quem é o titular. Algo mais comum ainda, você deve para o sujeito A falece e deixa o S1 e S2, sucessor 1 e sucessor 2. Os dois se dizem inventariantes.
os dois se afirmam titular do direito. Você vai pagar para quem? Se você pagar para o S1, você corre o risco de deveria ter pago para o S2. Ou vice-versa. Então, se eles dois brigando, se os dois estão brigando, não paga para ele, paga para mim, não paga para ele, não paga para mim, o que você faz? Não paga para nenhum deles. Deposita em juízo, cumpre a obrigação, evita a mora, manda para eles um beijo nas crianças, passar bem e se matem aí para ver quem vai levantar a coisa. Mas eu tenho que cumprir minha obrigação. Alguém tinha... Ana. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor? Beleza. Eu me perdi um pouquinho nesse inciso terceiro. Então, ali fica sendo o domicílio do devedor? Não, ali é uma outra hipótese. No inciso terceiro, pouco importa qual é o local do pagamento. O local do pagamento é importante para o inciso primeiro e segundo. Ah, tá. No inciso terceiro, ele não vai pagar, o devedor não vai pagar, porque o credor é incapaz. Ah, tá, entendi. Tá. É uma outra hipótese que se soma, entendeu? No inciso terceiro, o local do pagamento não tem nada a ver, ele não exerce influência nenhuma. Tá bom, obrigado. Tá? E aí, por fim, o inciso quinto. Se pender algum litígio sobre a validade sobre o objeto do pagamento. Então tem também uma discussão quanto você vai ter que entregar um carro, por exemplo. Aí é parecido. Surge um terceiro alegando ser ele o titular daquele carro, proprietário daquele carro. Você deposita em juízo, cumpre a sua obrigação e eles que permanecerem no processo que se explodam, praticamente dizendo isso. Só eles verão que no procedimento vai ter uma hipótese que é dessa, do pagamento, da consignação em pagamento, quando não se sabe a quem pagar. E o procedimento vai dizer isso que eu já disse para vocês. O sujeito deposita, o juiz certifica a extinção da obrigação, não vai incidir mora nenhuma, a coisa vai ficar depositada e nas hipóteses ali do inciso 4º e 5º, os outros que estão discutindo o objeto do pagamento, estão discutindo quem é o credor, que se explodam lá e você está fora da jogada. É basicamente isso, ok? Então a nossa análise sobre o direito material é basicamente isso. Atenção às hipóteses do artigo 335, são os casos em que se pode efetuar o pagamento mediante consignação, ok? Bom, nós veremos aqui na ação de consignação e pagamento, como eu tinha adiantado para vocês, alguns conceitos que não se aplicam exclusivamente aqui, né? Então, aplica aqui também, mas nós vamos utilizar disso também em outro momento. Então vamos entender aqui melhor e vamos trabalhar melhor para trabalhar menos. Para não ficar repetindo a mesma coisa em todas as aulas, não tem necessidade. Assim como fizemos no sistema dos juizados, né? Uma lei como base, a própria lei, o próprio sistema dos juizados induz isso. A gente analisa aquela lei, os institutos para tudo, e o que é diferente a gente pontua. Aqui é a mesma coisa. Alguns tópicos vão servir para outros procedimentos. É bom que entendamos já nesse momento, portanto. Veja, o primeiro tópico que eu quero tratar com os senhores é sobre a ação de consignação em pagamento pela via extrajudicial. Então, o tópico mais genérico que eu quero tratar com os senhores é a desjudicialização dos procedimentos. Desjudicialização dos procedimentos. Eu acho que é isso aí. No que consiste esse fenômeno, que eu volto a dizer, não é uma exclusividade da consignação em pagamento. A consignação em pagamento tem até uma coisa diferentezinha das outras. Mas no que consiste esse fenômeno? Desjudicialização dos procedimentos. Vejam, é uma medida de efetividade da jurisdição. É a assunção, é o reconhecimento pelo Estado na via legisladora. Então, a função legisladora, a função legislativa, reconhecendo que o Estado juiz está assoberbado e que ele não consegue dar conta a contento de tudo que se requer. Então, para facilitar, ele
claro, além de se preocupar na efetivação, na efetividade do processo judicial, que ele dure um prazo razoável e tudo mais, ele começou a prever algumas hipóteses nas quais o desenvolvimento da jurisdição vai se dar fora do poder judiciário. Percebam ali, ó, é a desjudicialização dos procedimentos. Certos procedimentos, portanto, desde que tenha autorização normativa, eles podem ser desenvolvidos fora do poder judiciário. E o porquê isso? Por uma medida de efetividade da jurisdição. Para que venha menos processo para a mão dos juízes e com isso eles tenham mais tempo para decidir mais rápido e melhor os processos que estão na mão dele. Então, vamos tirar processo da mão do juiz de direito, que é um sujeito caro, sua hora trabalhada é cara, é muito custoso, manter um aparelho judicial é muito custoso. Vamos permitir que outros sujeitos da sociedade façam isso, de modo que a gente descentralize o exercício da função jurisdicional. Esses movimentos de desjudicialização, eles vêm, portanto, para somar. Eles consistem numa nova alternativa. E, em geral, na imensa maioria dos casos, é uma faculdade, portanto, da parte. Escolher. Resolver aquela controvérsia pela via extrajudicial, que a lei prevê, ou, mesmo preenchendo os requisitos, que ele resolva demandar perante Vossa Excelência, perante um juiz de direito. Nada impede. Só que, em geral, é mais cômodo, é mais benéfico para as partes que façam pela via extrajudicial. Então, por conta desse movimento aí, de uma preocupação da efetividade da jurisdição, para que os juízes possam dedicar o tempo que eles têm, que é sempre curto, é muito processo para pouco juiz, que eles consigam dedicar um tempo maior às causas que estão diante dele e julgar melhor com isso a demanda. Mas como é que ele consegue dedicar um tempo maior se não aumentou as horas de um dia? Recebendo processo de menos. Como que ele recebe processo de menos? Veja, que não é uma restrição de acesso à justiça. Há um estímulo para que as partes resolvam a controvérsia pela via extrajudicial. Há um estímulo para que as partes resolvam a controvérsia pela via amigável, pela consensualidade. Os senhores viram no período passado audiência de conciliação e mediação. O artigo 3º diz lá, nos parágrafos 2º e 3º, que todos que atuam no processo devem estimular a autocomposição. No artigo 139, inciso 5º, há uma obrigação do juiz a todo momento no processo estimular a autocomposição. Então são várias frentes diferentes que têm a mesma lógica. A própria arbitragem, a admissibilidade de procedimentos arbitrais pela Lei 9.307 de 96 é olhando para o legislador, olhando para a sociedade, falando, olha, se vocês quiserem demandar fora do Poder Judiciário, pode nessa hipótese. A arbitragem. Se você quiser uma ação especial, pode, nesses casos aqui, propor fora do Poder Judiciário. E mesmo que você venha para o Poder Judiciário, antes do tiro, porrada e bomba, vamos tentar conversar. Fazer aqui uma técnica consensual, que com isso a ideia é que tenha menos necessidade dos juízes julgarem. E tendo menos necessidade de julgar, eles vão julgar, é o que se espera, né? Que tudo é uma construção no plano das ideias. É uma engenharia rodando aqui, uma liga a outra, Tendo menos demandas, tendo menos assoberbado, o juiz vai ter um tempo maior para se dedicar a cada uma das demandas, que vai fazer com que ela ande mais rápido e a decisão seja qualitativamente melhor. Então é nesse contexto como um todo que entra a desjudicialização dos procedimentos. Mas eu disse e reitero, isso não é uma vedação de acesso à justiça. O fato de ter a via extrajudicial não impede a que a parte proponha a demanda perante o Poder Judiciário, se ela assim o quiser. Mas por que ela vai querer? Aí já é uma outra questão subjetiva da parte. Ela querendo, ela pode. É assim em geral. Raros são os casos, em um caso ou outro, que você tem que propor fora do Poder Judiciário
hipóteses que a gente nem vai ver aqui, por exemplo, na adjudicação compulsória da lei de parcelamento de solo, o solo pode ser no RGI, é um caso muito específico lá do direito urbanístico, tá? Diga, Lucas. Professor, eu queria saber se essa desjudicialização dos procedimentos ela é um exemplo de autocomposição, ou se não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. Eu imagino que você esteja perguntando isso, o motivo da sua pergunta tem a ver. Por quê? Porque nós veremos quando é que é cabível a desjudicialização em cada um dos procedimentos. Em geral, nos que nós veremos aqui, depende do consenso das partes. Então você deve ter ouvido falar do divórcio extrajudicial, só se for amigável. Você deve ter ouvido falar do inventário extrajudicial, só se for amigável. Você tem tiro, porrada e bomba, você tem controvérsia em juízo que se resolve isso. Você não vai dar pro oficial do cartório de notas, você não vai dar pro oficial do cartório de registro civil de pessoas naturais a competência para dirimir um conflito de interesse. O exercício pleno da jurisdição é o juiz de direito que faz. Agora, nem sempre é assim. Nem todos os procedimentos. No procedimento da ação de consignação e pagamento, nós temos uma exceção a essa regra. Então, nem sempre tem que ter a consensualidade. Eu imagino, você pode me ajudar dizendo se foi isso. Eu imagino que você tenha perguntado, porque as hipóteses, de modo geral, que são as mais conhecidas, elas pressupõem a consensualidade. Então você pode ter, isso mesmo. né? Você pode ter, envolver o consenso das duas partes. Isso, você pode ter sido induzido a pensar, pô, eu escuto tanto falar no divórcio consensual, escuto tanto falar no inventário extrajudicial, e eu sei que nos dois tem que ter o consenso, sei porque eu ouvi falar, sei porque eu já estou estudando, então uma coisa depende, está linkada a outra. Não, eles são requisitos. Mas tem outras hipóteses em que não se exige o consenso. A primeira delas está... A hipótese por essa, a que nós veremos está aqui. Consignação em pagamento. Então, a consignação em pagamento, já aprofundando na consignação em pagamento, o procedimento extrajudicial... Procedimento extrajudicial. Da ação de consignação em pagamento, ela está regulada lá nos parágrafos do artigo 539, parágrafos 1º a 4º. Antes de colocar ali a redação dos dispositivos, deixa eu falar como é que é a história aqui com vocês. Bom, nós vimos que o pagamento mediante consignação é um pagamento mediante depósito, né? Aonde que os senhores imaginem, no dia a dia nosso aqui, que é comum se realizar depósito? Eu vou ali em tal lugar efetuar um depósito. Ah, você quer... eu quero comprar, mas está em período de quarentena. Passa cartão? Não, não passa. Você tem conta? Posso depositar na sua conta? Contas e banco, né? Estabelecimento bancário. Então, o que o legislador fez? Tratando-se de prestação pecuniária, que é algo muito excepcional ou algo muito comum? Muito comum. Então, o que o legislador pensou? Sendo a prestação um pagamento em dinheiro, por que nós não vamos nos utilizar dos bancos para consignação e pagamento? Já que consignação significa depósito. E é do métier do banco depositar realmente. Receber depósito. Então é o seguinte. Primeira exceção. Primeira peculiaridade que diferencia essa desjudicialização nessa ação das demais. Nas demais, de modo geral, se dá perante cartório. É cartório do RGI, se for caso de uso capião, se for essa ação adjudicatória que eu falei lá do parcelamento do solo urbano. É no cartório de notas para fazer uma escritura, se for no divórcio. É no cartório da RCPN, quanto do divórcio consensual. E nós falaremos disso no momento próprio, né? Então, inventário, cartório de notas, divórcio consensual, divórcio extrajudicial perante o RCPN, Registro Civil das Pessoas Naturais. Agora, então, de modo geral, no cartório. Às vezes muda a espécie de cartório,
Mas o cartório, ao fim e ao cabo, acaba tendo ali um ponto de contato com o Estado. Porque o serviço notarial ele é um serviço descentralizado, né? Aprovação em concurso público, tem uma chancela do Estado ali. Tanto que a corregedoria monitora, tanto que aqueles que dão um carimbaço lá no cartório são dotados de fé pública. Então sai do... Não é que o Estado abandona a causa. Sai do judiciário e vai para uma outra modo de chancela do Estado. Mas isso nos outros procedimentos. Aqui, no procedimento da consignação e pagamento, o procedimento extrajudicial se dá perante os bancos, instituição financeira. O dispositivo vai falar que vai ser na instituição oficial, então Caixa Econômica ou Banco do Brasil, aonde houver, e não havendo, pode ser na instituição privada. Ok? Então, não se dá perante o cartório, essa é a primeira peculiaridade. Segunda peculiaridade, não depende de consenso. O início da atividade não depende de consenso, que uma parte vai lá e deposita. O consenso vai ser relevante, ou a admissão, o aceite da outra parte vai ser relevante para a conclusão. Em geral, no inventário extrajudicial, no divórcio extrajudicial, você só pode iniciar o procedimento extrajudicial se houver consenso. Aqui a lógica inverte. Aqui uma parte deposita independentemente da outra ter concordado. Então não tem que ser um depósito que as duas tenham admitido. Uma assinatura dos dois. Não. Um se dirige até o banco, procura o gerente, vai abrir uma conta de depósito. Há um procedimento regulamentado pelo Banco Central, uma conta para fins de consignação e pagamento. Tanto que, os senhores verão, o banco tem providências a adotar, só que a parte que vai lá solicitar o início do procedimento, ela vai sozinha. É o devedor. Porque aqui se pressupôs, se fosse um pressuposto, um consenso, por que o credor não recebe extrajudicialmente? Aí não é nem perante o banco. A obrigação é de pagar 100 mil reais em Nova Friburgo. Por que o credor não vem aqui e recebe 100 mil reais? Ou eu indo até Nova Friburgo com os 100 mil reais na maleta? Ou patrão, por que ele não aceita? Então aqui a exigência de consenso seria inócua. Seria jogar fora. A lei permitiu, portanto, que o devedor faça isso sozinho. E nós veremos que o devedor se dirige ao banco, deposita a quantia. O banco, não sem antes cobrar ali pelo serviço que vai prestar, evidentemente, o judiciário cobra, o cartório cobra, o banco cobra. Tem ali uma taxinha para abrir aquela conta específica, o banco vai notificar o credor. O silêncio do credor significa extinção da obrigação. A concordância do credor, evidentemente, significa extinção da obrigação. E se o credor não quiser receber aquilo de jeito nenhum, o credor tem que se dirigir ao banco e recusar. Fazer uma recusa expressa, uma recusa formal e expressa no prazo que nós veremos que é de 10 dias. Então, o devedor procurou o banco e depositou. Agora a bola está com o banco. O que o banco tem que fazer? O banco tem que procurar o credor. E ele vai mandar uma carta com aviso de recebimento. Está nos parágrafos. E agora? Agora a bola está com o credor. O credor tem que se manifestar. Se aceita ou não aceita. Ficou calado. Extinção da obrigação. Aceitou expressamente. Extinção da obrigação. Terceira opção. Ele recusou expressamente. Recusou expressamente, observando o prazo, evidentemente, porque ele recusar fora do prazo é igual ficar calado, né? Então tem 10 dias para recusar. Recusou no 20º dia, ficou calado. Então, quando se diz aqui recusa, é a recusa dentro do prazo. Ele recebeu uma carta do banco, comunicando por escrito oficialmente que tem um depósito lá pelo devedor. O que ele tem que fazer? Responder ao banco por escrito expressamente. E ele vai falar, para mim é igual não ter nada depositado, eu não concordo com o valor depositado, o cara quer pagar a menor, não sou obrigado a receber a menor, não quero esse dinheiro que está aí. Ele pode fazer isso? Evidentemente que pode. E aí o que acontece? Aí o que acontece nós veremos depois. Ele vai ter que mover a ação judicial. Se ele ainda tiver interesse, ele devedor, ainda tiver interesse na extinção da obrigação mediante consignação, a consignação extrajudicial nesse caso não deu certo. Quando o credor recusa por escrito, o que ele, devedor, tem que fazer? Propor a demanda judicial, mas aí nós veremos adiante. Então, ó, 539, parágrafo 1º. Acredito que já está explicado. Olha lá.
tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado, consignação / depósito, mesma coisa. Poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver. Então, aonde tem Banco do Brasil e Caixa Econômica é nesses, aonde não tem é em outros. Situado no lugar do pagamento. E aí qual é o lugar do pagamento? Aí é direito material, né? Aí vai ter que ver se é no lugar, se é o domicílio do credor, domicílio do devedor. Se a dívida é, se a obrigação é quesível ou portável. Cientificando-se o credor, por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo, assinalado, concedendo, né, o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa. Foi o que eu falei. Aí, parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, qual que é? 10 dias para o credor expressamente recusar. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, então o que é importante aqui? O credor recebeu lá na casa dele uma carta com aviso de recebimento. Ele recebeu hoje, dia 11 de maio. Está correndo o prazo de 10 dias para ele responder? Não. Na verdade, o prazo são 10 dias contados do retorno do AR. Então, no prazo judicial, não temos o 231, artigo 231, o prazo processual começa a contar a partir da juntada aos autos do comprovante de citação cumprido. Aqui é por analogia. Não são 10 dias do recebimento do AR pelo credor. São 10 dias do retorno da juntada, aspas, da juntada daquele AR lá no banco. Procedimento que tem no banco. Então, 10 dias contados do retorno, sem a manifestação da recusa, então ele ficou omisso. Considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. O dinheiro é dele. O crédito é dele. A obrigação se dá, ele é o sujeito ativo, a benefício dele. Então tá lá. Claro que vai ter que depois arcar com as custas também do procedimento bancário, mas aí são outros 500. Mas o parágrafo 2º trata então da questão da omissão, né? A omissão do credor. Não há nenhum dispositivo que fale da concordância, mas é evidente, se ele ficou omisso, considera-se extinta a obrigação. Se ele vai lá no gerente e fala assim, obrigado, quero esse dinheiro que está aí, eu vou aceitar. Havendo o aceite expresso, é claro que a consequência é a mesma de extinção da obrigação. O parágrafo 3º trata da terceira hipótese. Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário. Então a terceira hipótese, antes de continuar, na terceira hipótese o que nós temos é o credor indo lá e falando, esquece, filho, eu não vou cair nesse conto do vigário do devedor, não. O que está aqui para mim é a mesma coisa que nada. Eu não estou recebendo esta prestação. Vai continuar o inadimplemento. Como é que ele vai dizer isso? Vai lá e vai cantar no ouvido do gerente? Não, ele faz isso por escrito. Então não deu certo a tentativa de consignação extrajudicial. O que nós teremos ali? Então, ocorrendo a recusa por escrito, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação judicial de consignação. O que significa esse poderá ser proposta dentro de 1 mês? Isso é um prazo prescricional, será? O sujeito só pode propor a consignação se e somente se ele observar esse 1 mês. 1 mês de quê? 1 mês da recusa. O credor não teve 10 dias para escrever para o gerente que não aceita? Desse momento surge para o devedor 1 mês. 1 mês para quê? Para ele propor a ação judicial de consignação e pagamento. A primeira dúvida que surge aqui é o seguinte: e se ele levar 40 dias? Ele não pode propor a ação? Pode propor. Só que o que esse parágrafo 3º está dizendo é que a ação judicial só vai aproveitar o depósito anterior se for dentro de 1 mês. Se você depositou
Se a recusa do credor foi hoje, 11 de maio, vamos facilitar aqui as contas, você tem até 11 de junho para propor a ação de consignação e pagamento pela via judicial. O dinheiro está depositado lá, não tá? Lá no banco, lá na Caixa Econômica Federal. O que você vai fazer? Vai depositar em juízo? Não! Já está depositado. Você propõe, nós veremos que no procedimento tem um pedido para depósito. Nesse caso é um caso excepcional, já está depositado. Porque você tentou pela via extrajudicial e não deu certo. O que você vai ter que fazer? Continua o dispositivo. Instruindo-se a inicial, a petição inicial da ação de consignação e pagamento, com a prova do depósito e da recusa. Então, mais ou menos vai ser assim, olha aqui, o juiz, ali em abril, o vencimento da dívida era o dia 1º de abril. Então, eu aqui, no dia 1º de abril, depositei a quantia no banco. Toma aqui o comprovante, ó. Toma aqui. O credor tinha 10 dias da juntada no banco do AR dele, né? Então, ali no dia 25 de abril, ele voltou para o banco dizendo que não quer. E eu tive ciência disso, o banco me informou. Eu, devedor, tive ciência disso. Agora eu estou vindo a juízo. Estou vindo perante Vossa Excelência. E já estou dizendo que está depositado. Ele não vai pedir para depositar. Nesse caso, já está depositado. Então, o que o parágrafo 3º está dizendo aí, esse prazo de 1 mês, é para aproveitar lá atrás o depósito. Porque aí você como devedor, vai querer tiro, porrada e bomba. Você está querendo pagar. É muito comum. Você está querendo pagar uma prestação no valor de R$1.000. Porque aos seus olhos é isso, R$1.000. O credor não quer receber. Ele não recebeu no telefonema que você fez, não aceitou no e-mail que tu mandou, não aceitou na carta do banco que o banco mandou. Porque para o credor não é 1.000, é 1.200. Porque para o credor incide lá uma cláusula do contrato que nunca incidiu, mas a partir desse mês vai passar a incidir. Aí é uma discussão se a dívida é 1.000 ou se a dívida é 1.200. Você não quer pagar 1.200, ele não quer receber 1.000. Tem um impasse, não tem? O que você vai fazer? Vai tentar fazer consignação mediante, pagamento mediante consignação. Tentou no banco, não deu certo. Você vai propor ação judicial. Se você respeitou esse 1 mês aí, lá na frente, quando o juiz for julgar, se ele falar que você estava certo, você, devedor, estava certo desde o começo, desde lá de 1º de abril. Então ele vai jogar procedente seu pedido e você vai ter que pagar quanto de mora? Nada. Absolutamente nada. Ok? Agora, e se esse 1 mês passar? Se esse 1 mês passar, você pode propor ação de consignação? Pode, mas você vai ter que ir lá no banco, levantar a quantia, porque se o credor não quis, não é dele, e evidentemente não é do banco, é seu o dinheiro, né? Você vai levantar a quantia e vai calcular, porque se não deu certo. Você está falando que a dívida é de 1º de abril. Você não respeitou esse prazo de 1 mês depois da recusa, para propor a ação judicial, você tem que pagar o quê? Você tem que calcular os juros de mora, que você já sabe quem incidiu. Porque se você comeu mosca nesse 1 mês aí, está inadimplida a obrigação. Mas se o cara continua querendo não receber, o que você faz? Calcula os juros parciais de 1º de abril até agora, até o momento da proposta. Agora não, porque estaria no prazo, né? Vamos supor que está no dia 11 de junho, um mês para frente. Você vai calcular 1º de abril até 11 de junho. Qual é aqui os juros, correção monetária que eu devo porque eu dei mole. Então vai pagar aqueles 1.000 mais uns R$80, vamos facilitar. Então você vai pegar aquele 1.080 e vai depositar. E o juiz dali vai discutir se era devido 1.000 mais o acréscimo de juros e correção porque tu comeu mosca, ou se é os 1.300, 1.500, 1.800 que o credor quer. A discussão vira em juízo. Ok? Então atenção, esse prazo do parágrafo 3º não é uma restrição de acesso à justiça. De modo que se você perder esse prazo de 1 mês, nada tem mais o que fazer. Tem, só que vai ter que arcar por esses juros e mora que você sabe que você comeu mosca ali. Ok? E aí o parágrafo 4º. Que foi isso que eu acabei de falar para vocês. Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, 1 mês. Está lá dito que perdeu o direito de ação? Prescreveu, já era? Não. A consequência é que fica sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante, que em geral é o devedor. Tá? Eu digo em geral é o devedor, por quê? Vamos passar a legitimidade. Legitimidade, artigo 539, caput.
Aqui não é legitimidade para o procedimento extrajudicial não, tá? O procedimento extrajudicial acabou, eram os parágrafos do 539. Agora vamos falar da legitimidade. Que eu falei que em regra vai ser o devedor, mas lembra que nós começamos a ver o 304 do Código Civil? Pode ser qualquer terceiro. Então, olha, nos casos previstos em lei, poderá... Quais são os casos previstos em lei? 335 do Código Civil. Quem pode? Poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, o depósito da quantia ou da coisa devida com efeitos de pagamento. Então, legitimidade. Legitimidade ativa. Credor. Mentira. É justamente isso que não pode fazer. Devedor barra terceiro. Já estava pensando na passiva. E passiva é o credor. Então, muita atenção aqui. Muita atenção. Porque, em geral, quem possui legitimidade ativa é o credor, né? Os casos que nós estamos mais acostumados a ver é de uma obrigação inadimplida, e aí o credor fica fuleiro da vida, vai a juízo cobrar do devedor. Então tem que pagar R$1.000, não pagou, o credor vai a juízo para receber ele os R$1.000 dele. Nessa hipótese de uma ação de cobrança normal, uma ação indenizatória normal, quem vai a juízo é o credor. Agora, pela própria razão de ser da consignação em pagamento, se inverte. Na ação de consignação em pagamento, quem busca a extinção da obrigação pelo pagamento é o devedor. É algo excepcional mesmo, mas eu adiantei para vocês. Assim como é um dever do devedor pagar, também é um direito do devedor. Porque não tem graça o credor falar assim, eu não vou receber agora, não vou receber mês que vem. Vou te dar um mês aí. Aí mesmo que alguns bancos estão fazendo isso nesse momento agora, né? Eu te dou mais tempo para pagar, mas aí quando for pagar, tu paga o principal e os consectários da mora. Fala, porra, aí não compensa, né? Qual é o interesse? O que é o devedor? Porque ele quer pagar e ele não quer arcar com as consequências do inadimplemento, da mora. Então, muito cuidado aqui, porque na correria, na prática, às vezes numa questão que você lê na diagonal, lê apressado, você se embanana, ok? A legitimidade ativa é do devedor. O sentido de si dessa ação é o devedor procurando fugir dos encargos acrescidos pela mora. Pode ser o devedor, que é o mais comum, ou qualquer terceiro. Por que um terceiro vai querer pagar em nome do devedor? Sei lá, pode ser o fiador, que não é devedor, é um terceiro interessado. O fiador sabe que se o devedor dele não pagar, vai arcar a mora e pode cobrar dele, né? Então, fiador é um terceiro, vai lá e paga. O que leva um terceiro a pagar? Aí é uma questão prática. Os exemplos podem variar. O que nós devemos saber é que pode, tá? Pode tanto o devedor quanto qualquer terceiro efetuar o pagamento, mediante depósito. Então, está vista aí a questão da legitimidade. Competência. A questão a respeito da competência vai depender do quê? Do artigo 327, 328, o juízo competente. O foro competente é o foro do lugar do pagamento. E aí eu trago aqui as considerações que eu fiz há um tempo atrás a respeito das dívidas de natureza quesível no lugar do devedor. Dívidas de natureza portáveis no lugar do domicílio do credor. Aí o artigo 540 do CPC prevê isso, ó. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento. Aí qual é o lugar do pagamento? É o processo civil que vai tratar disso. O direito material. Cessando para o devedor a data do depósito. Esse A está craseado, né? Então é um artigo, mas a preposição. A data do depósito, na data do depósito, desde a data do depósito. Os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Então, eu acho que é R$1.000. Eu devo R$1 milhão. Devo R$1 milhão. Quero pagar. Graças a Deus posso pagar. R$1 milhão para mim não é problema.
quero pagar. Vence hoje. Eu procuro o credor para pagar, ele fala que 1 milhão não recebe não. 1 milhão não vai receber, 1 milhão não dá quitação. Ele só recebe só 1,5 milhão. Mas por que 1,5 milhão se é 1 milhão? Não, é 1,5 milhão. Não, 1 milhão, 1,5 milhão. Adianta ficar nesse bate-boca? Porque para ele, não, ele vai ser muito ruim para ele que não vai receber 1 milhão. Mas se é um devedor solvente, aquele mesmo... Nós não vimos que o credor pode ir a juízo? E o credor pode ir a juízo cobrando 1,5 milhão mais juros de correção monetária para aquele entende devido. O que você pode se ante... Qual é a finalidade que eu vinha falando com vocês da ação de consignação e pagamento? Evitar a incidência demora. Porque ficar nesse bate-papo, imagina, daqui a um mês ele vira para você e fala, é 1 milhão mesmo, tá certo. Mas agora um mês é 1 milhão, cento e tantos mil. Porque vai incidir cláusula penal, vai incidir juros de mora, vai incidir atualização. Você não quer isso, né? Então essa é a finalidade, está visto aí o artigo 540. Nós vimos lá pelo 327 e 328 que no silêncio do título, né, no silêncio da obrigação, da pacta sunt servanda, aí é o lugar do domicílio do devedor. Né? Falamos isso largamente aí com os senhores, artigo 327, 328. Agora veja. Professor. Pois não. Então, sendo julgado improcedente essa ação, ele vai arcar com os juros de mora como se ele não tivesse feito pagamento. Sim, aí na verdade ele fez o pagamento parcial, né? No meu caso, eu depositei 1 milhão. O juiz concordou com o credor que era 1,5 milhão. Eu já paguei 1 milhão, vai ter um cálculo ali que não vai incidir juros de mora para em cima de 1 milhão, vai incidir em cima de 500 mil. Depende muito do tipo de obrigação, mas em geral é assim. A não ser que seja uma questão do direito material também de inadimplemento absoluto, né? Mas, veja, 1 milhão dentro de 1,5 milhão serve. Nós veremos que no procedimento, numa hipótese como essa, que eu estou falando que devo 1 milhão, o credor está falando que tem direito a receber 1,5 milhão, percebam, há uma incontrovérsia sobre 1 milhão. Eu quero receber 1 milhão. Ele também quer receber 1 milhão, só que além disso ele quer receber 500 mil. O procedimento vai dizer que ele pode até levantar esses 1 milhão. O credor já pode levantar, aquele dinheiro é dele. A controvérsia gira em torno, portanto, do acerto em 1 milhão, acertei na mosca, 1 milhão, não devo nada. Sendo julgado procedente, acabou. Agora, se eu devia 1,5 milhão, vai incidir juros, correção monetária, os ônus da mora em relação à diferença. Nessa hipótese que ele já levantou a coisa. Tá? Entendi, obrigado. Nada. Então tá visto aí o 540. O 541 trata, vou até trazer ele aqui, que aí a gente já vai falando em cima dele. Ele trata das obrigações de trato sucessivo. Né? Então, mensalidade escolar. Eu quero pagar 1.500. O colégio só aceita receber daqui em diante 1.750. Mas eu quero pagar 1.500. Eu estou convicto que é 1.500 que eles estão cobrando alguma questão lá abusiva. Aí eu vou depositar esse mês, de maio, 1.500. O juiz vai jogar em 30 dias? Não. E a obrigação de junho? Vai se vencer, não vai? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pagar, ou eu pago 1.750 para a escola, lá na secretaria, que eles vão aceitar receber. 1.750 eles aceitam receber em qualquer situação. Mas é justamente que eu não quero pagar. Então, eu pago lá para eles, sem ter estresse no processo, o valor que eles querem, ou se eu tiver muito convicto da minha tese, que eu vou fazer mês que vem? Depositar mais 1.500 em juízo. Se o juiz levar 5 anos para julgar, eu vou pagando esse tempo todo em juízo. E aí eu depois vai ter que ter um acerto. Se eu estava certo, está extinta a minha obrigação, e a escola vai ter que pagar as custas, honorários sucumbenciais, todos esses ônus de atuar em juízo. E se eu estiver errado, eu vou ter que pagar a diferença e mais, claro, os consectários das verbas acessórias da prestação jurisdicional. É isso que o 541 diz, ó. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem maiores formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do vencimento. Por que esses 5 dias? Porque no procedimento nós veremos que a parte na petição inicial pede o depósito, o juiz deferindo dá 5 dias para ela depositar. Claro, 5 dias para depositar se ela não tiver tentado aquele procedimento extrajudicial, porque lá já está depositado. Então, eu não tentei procedimento extrajudicial, depositei, entrei com a petição inicial pedindo para o juiz me dar uma conta para eu depositar R$1 milhão.
Aí o juiz defere e me dá 5 dias. E se mês que vem vencer de novo? Eu vou depositar na mesma conta aquele valor em até no máximo 5 dias da contada do vencimento. Vai ter outros dispositivos que vão dizer essa mesma coisa. Veja, o 541 do CPC, ele vem no mesmo contexto daquela outra possibilidade que é os pedidos implícitos. Não sei se vocês vão se lembrar disso. O pedido deve ser certo, mas admitimos pedido implícito em algumas hipóteses. É o 322 que diz que o pedido deve ser certo. Vou até trazer aqui para lembrar os senhores, ó. Não vou ler tudo não, tá? Só porque eu estou tão pertinho aqui que não custa. Eu quero o 323. Olha o 322 do pedido. O pedido deve ser certo. Aí o parágrafo 1º e parágrafo 2º do 322 tratam da exceção, pedido implícito. E o 323 também é uma exceção, também é pedido implícito. Qual? Estou lendo o 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação. Exemplo clássico, ação de alimentos. Você vai a juízo e pede os alimentos de março, abril e maio que o desgraçado não pagou. Ok? Mas aí o juiz julga em dezembro de 2025. Não, vamos. Dezembro de 2021. Aí não está tão longe, não. O juiz julgou em dezembro de 2021. Qual é o seu pedido? Pedido certo, expresso, determinado, para que pague alimentos de março, abril e maio. Será que é isso que... Claro que na prática, o que o advogado coloca? Que todos aqueles que se vencerem no curso do processo. Mas nem precisa colocar isso. Se pegar um advogado que literalmente pediu, porque agora em maio, o que se deve são as prestações, no meu exemplo, de março, abril e maio. O vencimento lá pactuado era dia 10 de cada mês. Março veio nada, abril veio nada, já está no dia 11 de maio, até agora nada. Você propõe a demanda, pedindo a condenação, tudo já se passou. Você não sabe dali para frente se o cara vai ter um surto de consciência e vai pagar. Você tendo na petição inicial colocado ou não o que você quer, não importa. O 323 diz, excelência, demorou a julgar, tudo que se venceu no curso do processo está incluído. Então, esse artigo que nós estamos vendo, 541, tem essa mesma lógica. Então, o 541 é o 323 adaptado à ação de consignação em pagamento. O 542 vai falar da petição inicial. Então, petição inicial. Na petição inicial, nós vamos observar os requisitos do artigo 319, de modo geral, mais acrescidos do 542. O 319, os senhores se lembram bem, trata dos requisitos da petição inicial. Então, indicar o juízo competente, qualificar as partes, causa de pedido, valor da causa. Então, tudo que for compatível aqui à ação de consignação em pagamento vai se aplicar. Os senhores devem se lembrar do 318, parágrafo único, que nós analisamos ainda na aula presencial, que trata da tese da subsidiariedade. O legislador, nos procedimentos especiais, só regulamenta aquilo que for diferente. No mais, procedimento comum. Então veja que no 542 não tem indicação do juízo competente, não tem qualificação das partes. Significa dizer que não precisa? Não. Significa dizer que você vai aplicar o 319 e o 542 numa interpretação sistemática. Então, sobre a petição inicial, 542, além do 319. Na petição inicial, o autor requererá. Então, a especialidade aqui está sobre o pedido. Quer aparecer? Tem certeza? A turma está cheia, se você quiser vir agora. Vamos fazer uma pausa aqui de 30 segundos. Porque tem uma moça que descobriu que pode aparecer nas aulas e agora ela só quer saber de ficar vindo ali
no escritório do papai? É ou não é? Pra quê? Pra ver se consegue aparecer, não é? É ou não é? Então manda um abraço pra galera aí. Você é muito linda! Como é que fala? Obrigada. Achei que você ia falar mentirosa. Mentirosa! Não, né? Vai valeu pra turma, pai tá no meio da aula, tá? Agora eu vou poder ficar de papo não. Faz valeu pra turma, dá tchau, boa noite. Lá do segundo tempo você aparece de novo. Tchau, meu amor. Então, pessoal, é o seguinte, que eu tenho que fazer isso, senão ela me cobra. Depois ela é braba, ela é muito braba. E depois ela vai ficar me dando esporro que eu não deixei ela aparecer pra turma aqui. Às vezes faço aula com ela aqui, que ela tá na aula remota também, né? Aí ela já fica falando, ó, você tá aparecendo na minha turma, então eu quero aparecer na tua também. Vamos lá, vamos voltar. 542, petição inicial, adaptada. Petição inicial, 319, valeu, cara, 319, petição inicial como todo, requisitos genéricos das petições iniciais, e o 542. O que tem no 542 de diferente em relação à petição inicial? Pedido. Na petição inicial, o autor requererá, não vai ser pedidos comuns. Nós estamos numa ação especial. Então, tem que pedir o quê? Veja, não falei que gira em torno do depósito? Consignação em pagamento não é pagamento mediante depósito? Como é que nós teremos uma ação de consignação em pagamento sem depósito? Não tem como. É uma loucura. Inciso 1º, vai pedir o depósito da quantia ou da coisa. Veja, a obrigação pode ser de entregar R$1 milhão, como eu lhes disse. O que você vai falar? Excelência, abre uma conta aí. Porque a conta que recebe 1 centavo, R$1, R$100, recebe 1 milhão, 1 bilhão. Aí é mole. Abre uma conta, a conta do juízo, você vai lá e deposita. Ok? Pega a guia e deposita. Mas pode ser a prestação para entregar 1.000 cabeças de gado. Como é que faz? Vai ter que nomear depositário. Então, ou o depósito se faz por quantia ou por coisa. Você pede para o juiz. E o juiz vai então determinar que você em 5 dias, o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento. Você vai pedir, o juiz vai deferir. Uma vez que o juiz defira, você tem 5 dias para depositar. Ressalvada a hipótese do procedimento extrajudicial. Por que ressalvada o 539, parágrafo 3º? Porque nesse caso, meus amigos, já está depositado. Vai depositar 2 vezes? Depositou no banco, vai depositar extrajudicialmente? Vai depositar judicialmente? Que é no banco também, conta do juízo no banco, não faz sentido. Então, se já está depositado lá, veja, e você observou o prazo de 1 mês, você não precisa requerer de novo o depósito. Você vai informar isso, né? O próprio 539, parágrafo 3º, parte final, lembra isso. Você tem que fazer prova do depósito no banco e da recusa. Bom, sigamos. Além disso, você pede a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer a contestação. Olha, no Código de 73, um dos requisitos genéricos da petição inicial era o pedido de citação. Então você tinha sempre que pedir em todas as petições iniciais. Isso saiu do Código atual. Saiu do Código atual porque a comissão que fez os requisitos genéricos entendeu que não faz sentido. E realmente não faz. A citação que determina é a lei. Não é só se tiver pedido do autor. Então, se o autor propõe uma demanda e fala assim, olha, eu quero, excelência, essa demanda aqui, o senhor é o juízo competente, está aqui as qualificações da parte, estão aqui os fatos que integram na causa de pedir, toma aqui o pedido, toma o valor da causa, as provas que eu quero produzir são essas, essas e essas. Tem mais. Eu quero que a minha demanda, que o meu processo transcorra sem contraditório, então não quero que cite o réu, não. Isso daria certo? Evidentemente que não. A citação não vem se o autor pediu ou não pediu. Vem por imperativo constitucional, devido ao processo legal contraditório. Então a comissão, a doutrina já criticava isso no código anterior, e a comissão que fez o 319, porque o código é feito, é tipo um Frankenstein, né? Ele é feito por várias comissões diferentes. A comissão que fez lá achou que não tinha necessidade. A comissão que fez aqui achou que tinha. Tem que pedir a citação. E se vier uma petição inicial de ação consignatória sem citação, sem pedido de citação, isso gera nulidade? Olha, com toda franqueza, ao meu ver, não. Instrumentalidade, vai ter que citar. Vai ter outros incisos, vai ter outros artigos embaixo que vai mandar a citação do réu. Não se cita réu porque pediram. Se cita réu porque a Constituição determina, porque a lei determina. Então tá aí o inciso 2º como requisito específico. Sinceramente, tá fazendo petição inicial, cumpra, coloque lá.
Tá fazendo a OAB, pelo amor de Deus, coloque. Agora, na prática, se comeu mosca, tem como despachar, tem como recorrer para falar, porra, não vai citar só se eu pedir, né, meu filho? Então, aqui nós temos no máximo uma irregularidade, não uma nulidade processual. Bom, vamos seguir. O mais importante vem agora. É o 542, parágrafo único, que eu deixei de propósito fora dessa primeira observação. Olha o que diz o parágrafo único do... Não. Não, peraí que eu fiz besteira, esqueci de copiar. Tá aí. Olha o que diz o texto, vou apagar o de cima aqui, que está em branco, do parágrafo único do 542. Veja, são dois incisos. O que gera o parágrafo único é o inciso primeiro, que ele é o essencial. Inciso segundo, a água com salsicha. Não realizado o depósito no prazo do inciso primeiro, qual é o prazo? 5 dias. Então, todo o procedimento gira em torno do depósito. Você começa o procedimento pedindo o depósito ou comprovando que já realizou o depósito. Bom, se você já realizou o depósito, não vai se aplicar o parágrafo único. Agora, se você pediu para realizar o depósito, o juiz te deu 5 dias, que às vezes não vem no despacho 5 dias, né? O juiz fala, defiro o depósito no prazo legal. Aí você, os prazos são tudo 15 dias. Você deposita em 15 dias. O que o réu pode alegar? Houve um vício processual. Não realizado o depósito no prazo do inciso primeiro, 5 dias. O processo será extinto sem resolução do mérito, porque vai faltar um requisito específico desse tipo de demanda. Ok? Atenção, portanto, ao 542, parágrafo único. Aí, meus amigos, nós teremos a citação do devedor, citação do credor, citação do réu, para que ele pode, em primeiro lugar, levantar a coisa, ele pode, em segundo lugar, contestar a demanda. Só que ele pode também levantar e contestar. Vamos lá. O réu foi citado. Ele é citado para quê? Para levantar a coisa ou contestar. Para levantar a coisa, isso está no próprio inciso 2º do 542. Citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Primeira, já coloquei para vocês aí. A primeira hipótese é o réu levantar a coisa. Se ele se limita a levantar a coisa, isso equivale ao quê? Ao reconhecimento da procedência do pedido. Então a prestação foi cumprida, a obrigação está extinta e ele, credor, o réu, que em regra vai ter que arcar com os ônus da sucumbência. Porque ele nem está discutindo nada. Ele não está discutindo que ele recusou porque tinha que recusar. Ele está levantando simplesmente a coisa. Ele pode não levantar a coisa e contestar. Aí, contestando, nós veremos no próximo tópico que ele vai contestar o quê? Basicamente dizendo que ele está com a razão lá no 335 do Código Civil. As causas de hipótese da ação de consignação e pagamento não estava. Então, excelência, eu não recebi mesmo e não vou receber. Porque ele queria pagar no lugar indevido, na forma indevida, no valor indevido. Então, o réu vai se justificar, basicamente, nas hipóteses de cabimento. É isso que o 544 está dizendo. Olha o 544. Na contestação, o réu poderá alegar que não houve a recusa ou que não houve a mora em receber a quantia ou a coisa devida. O réu pode alegar que teve sim a recusa, mas que foi justa, porque quem está errado é o devedor, o autor. Pode alegar que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, que vai nos remeter ao 542, parágrafo único. Pode alegar que o depósito não é integral, que o depósito é insuficiente. Duas observações para fazer sobre essa possibilidade do réu contestar a ação.
Primeiro lugar, primeira observação, este rol é exemplificativo. Por exemplo, será que pode o réu alegar que o autor é parte ilegítima? Ou que ele, réu, é ilegitimado, passivo? Será que o réu pode alegar, sei lá, perempção? Será que o réu pode alegar incompetência do juízo? Será que o réu pode alegar coisa julgada? Será? Claro que pode. Claro que pode. Esse rol é exemplificativo, a doutrina não há aqui limitação, o réu não pode alegar só isso. Essas são as hipóteses, como eu estava explicando para vocês, ó. Em regra, o réu vai alegar isso, aquilo outro. O réu poderá alegar que, mas não está vinculado a alegar somente isso. Tá? Não caiam, portanto, nessas armadilhas da lei. Que você lendo, então, ele só pode alegar isso? Não. Não é assim. Tá? E em segundo lugar, nós temos que ter a análise desse inciso 4º que está aí. Quando o réu alega que o depósito não é integral, atrai a incidência do parágrafo único desse mesmo artigo 544. Então, 544, parágrafo único. Olha aí. É algo que os senhores têm que estar antenados com esse novo Código de Processo Civil. Tá? Olha lá. No caso do inciso 4º, ou seja, quando o réu alega que o valor é insuficiente, não é integral, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Porque você só pode alegar que não é 1 milhão se você diz que é 1.100.000, 1.500.000. E você tem que comprovar o porquê que você entende que aquele valor não é correto. Isso aqui, ao fim e ao cabo, é uma análise de um contraditório substancial sobre a perspectiva de um processo cooperativo. Todos aqueles que atuam no processo devem atuar de um modo cooperativo. É a imposição de um ônus argumentativo reforçado. Basicamente é o seguinte, não se admite mais no processo, se na prática vai pegar é uma outra história, mas normativamente não se admite mais blá blá blá, ius esperneandi, você recorrer por recorrer, alegar por alegar, e não é isso, então não recebo porque é pouco, eu quero mais. Então me diga por que é mais. Se não, olha, eu não vou nem analisar a sua alegação. Porque a lógica é essa, você só pode dizer que é pouco se você consegue dizer o porquê que não é isso. Por que é mais? No caso do inciso 4º, a alegação somente será admissível, porque se você não indicar, não recebi 1.000 porque eu acho que é 1.200, o juiz vai considerar como se você nem tivesse alegado aquilo. Então, cuidado com esse tipo de alegação. Isso vai aparecer em diversas passagens do Código. Eu vou pegar aqui a título de exemplo o 932 do CPC. Isso aqui é Processo Civil 3, tá? É só uma menção, só uma janela. Não vamos nos perder aqui. 932, inciso 3º. Incumbe ao relator não conhecer de recurso, pulo inadmissível, pula o prejudicado. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso, resumidamente, perdi, quero ganhar. Sentença de improcedência, você apela. Desembargadores, esta sentença é uma merda, porque eu não ganhei e eu quero ganhar, muda aí pra mim. O que eles vão dizer? Deixo de admitir esse recurso. Eu não vou julgar um recurso feito dessa forma. Você não pode recorrer por recorrer. Se você está dizendo que a sentença é uma merda, que está ruim, você tem que dizer por que ela está ruim. Então, se ela tem argumentos para julgar improcedente o seu pedido e você quer impugná-la, ok, você pode. Isso é um direito constitucional, isso é contraditório. Agora é o seguinte, não existe direito absoluto. Não se pode exercer nenhum tipo de direito abusivo. Então não venha recorrer por recorrer. Recorra na moral. É isso. Recorra me dizendo por que, portanto, que você está impugnando a decisão. Ela é ruim? Uma decisão ruim? Pode até ser que seja. Me diga aí o porquê. 932, parágrafo único. Tem outro que é no contexto dos embargos à execução. Olha aqui. Nos embargos à execução, poderá alegar... Ó, chegar aí. Porque isso é muito importante.
Ó, nos embargos de execução, isso aqui é processo civil 4, tá? Nos embargos à execução, o executado poderá alegar excesso de execução. Então tá em excesso, não quero pagar isso tudo. Resumidamente é isso. Aí vem o parágrafo 2º e diz: há excesso... Vou botar tudo isso aqui. Não vou ler tudo não, para não assustar vocês. Vai lá. Parágrafo 2º. Há excesso de execução quanto? Ó, inciso 1º, por exemplo, o exequente pleiteia quantia superior à do título. Então o executado pode se defender e falar assim: excelência, ele está me cobrando 1 milhão, mas eu não devo 1 milhão. 1 milhão é muito. Pode falar isso? Pode. Excesso de execução, inciso 1º, quantia superior. Vamos pular parágrafo 3º. Quando alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia a quantia superior à do título, o embargante, que é quem está se defendendo, declarará na petição inicial dos embargos o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Então o que o cara tem que falar? Excelência, olha aqui o título. Ó. O título faz com que eu deva para ele 500 mil reais. Eu estou pagando aqui 6 meses depois. Ou a demanda começou 6 meses depois. Então toma aqui minha planilha, toma aqui meu cálculo. De 500 mil vai no máximo para 680 mil. Ele está me cobrando 1 milhão. 1 milhão é muito. É isso que tem que fazer. Se você alega que é muito, tem que dizer o porquê que você entende que é muito. Parágrafo 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução, inciso 1º, serão liminarmente rejeitados. Não vai nem analisar. Sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Se tiver esse fundamento e mais um, o que vai dizer? Serão processados se houver outro fundamento. Mas o juiz não vai examinar a alegação de exceção, porque nós temos um ônus argumentativo reforçado no Código de 2015. Não basta argumentar por argumentar, não basta falar por falar. Em várias hipóteses tem que fazer isso de modo argumentativo. Está aí as principais manifestações nesse contexto do 542, parágrafo único. Então, se o camarada diz, o réu, que é o credor, excelência, não recebi porque não é isso. Ele está querendo pagar 1.000 e 1.000 não é o correto. O que significa esse tipo de alegação? Água com açúcar, água de salsicha, está esperneando no processo, porque se você quisesse participar de um contraditório cooperativo, você diria que não é 1.000 porque é 1.200. Aí, ok. Então você tem que definir o objeto da controvérsia. Isto é muito importante. Ok? Tá aí então o 544 e vai-nos essa hipótese do 544, inciso 4º, e o parágrafo único, que é o caso da insuficiência, nos leva ao 545. Alegada a insuficiência do depósito, então, excelência, eu não recebi porque ele queria pagar 1.000, depositou 1.000, para mim é 1.200. É lícito ao autor complementá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete rescisão do contrato. Aquela ideia lá de mora para inadimplemento no direito material, inadimplemento absoluto, então não adianta entregar 2 vestidos da noiva, né, o exemplo clássico que a doutrina traz, depois do casamento. Aqui o inadimplemento absoluto. As obrigações pecuniárias, de modo geral, você pode pagar depois, desde que você acrescente os juros. Então, nos próximos 10 dias, pode o credor, que é o devedor, complementar, então. Se o credor faz isso, o que ele está reconhecendo? Ele está reconhecendo que a razão de ser do processo foi dele, vai se dar por extinta a obrigação e ele vai ter que pagar as custas honorárias. Exemplo prático, então, do que eu falei. O autor foi a juízo, o devedor depositando R$1.000. O réu contesta e fala que não é 1.000, porque é 1.200. Então ele cumpriu o ônus argumentativo da contestação. O autor tem 10 dias para se cair a ficha e falar assim, é 1.200 mesmo. Agora, lendo as razões da contestação, tá certo ele. Não é 1.000, é 1.200. Ele tem 10 dias para complementar os R$200 ali. Que vai dar no mesmo do que se eu tivesse pago 1.200 lá atrás, né? Acaba que quem tinha razão era o credor, que é o réu. Mas qual é a consequência aqui? Ao fazer isso, perde o objeto do processo e ele, autor, vai arcar com as custas do processo. É uma possibilidade. Se ele quiser tiro, porrada e bomba, ele pode. Aí olha o que eu havia comentado com vocês antes.
545, inciso 1º. Mentira, 545, parágrafo 1º. Quando tem essa discussão da insuficiência do valor, então não é 1.200, não é 1.000, é 1.200. O outro exemplo que eu dei não é 1 milhão, é 1,5 milhão. Os senhores têm que perceber o seguinte, há uma parcela incontroversa. Porque o réu está falando, devo 1.000, toma aqui 1.000. Esses 1.000 são do credor, já é uma parcela. O credor está alegando que não é só aquilo, é aquilo e mais uma pouco. Então as partes não estão discutindo se deve 1.000. O fato de um dever ao outro 1.000, no meu exemplo, ninguém está controvertendo. É porque para o autor é só 1.000. Para o réu é 1.000 mais 200. Então a controvérsia é nesse 200 aqui que passa do 1.000. Que o autor não quer pagar e o réu quer receber. Mas os 1.000, ninguém tem dúvida. O que você pode fazer? Julgamento antecipado parcial do mérito. É uma das hipóteses que os senhores viram lá em processo civil 1. Se não tem controvérsia, artigo 356, inciso 1º, que é o 545, parágrafo 1º aqui, especificamente. No caso do caput, insuficiência, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo contra a parcela controvertida. No meu exemplo, ele está liberado de 1.000. 1.000 ele não deve. Ele eventualmente vai dever 200 ou não. Aí o juiz vai dizer isso quando do julgamento. Ok? Se o réu está certo, o credor está certo, não era para ter pago 1.000, era para ter pago 1.200. Imagine, prestação sucessiva. O juiz julgou 2 anos depois. Então, em 24 meses, ele depositou 200 a menos. O que ele vai ter que fazer para gerar a extinção do processo? Multiplicar 24 por 200 de cada mês, pagar juros e correção monetária de cada uma das prestações, o contador faz isso mole, e vai ter que pagar o valor ao final. Ok? Isso nos leva ao último tópico. Isso nos leva à última consideração sobre esse procedimento. E é mais uma daquelas que tem uma aplicação ampla e restrita para vários procedimentos. O procedimento de ação, o procedimento da ação de consignação em pagamento é dúplice. Então, nós temos que entender o que é a ação dúplice. Como é que eu costumo explicar isso em sala de aula, que no livro não dá? Como é que eu escrever, eu fico meio constrangido de escrever algo tão direto assim. Mas em sala de aula, como é que eu falo? O que é uma ação dúplice? É uma placa de trânsito, seta para baixo, seta para cima. É uma via de mão dupla. Ação dúplice. Vai para lá, vem para cá. Isso é a regra? Não, isso é a exceção. Em geral, a via é de mão única do processo. O autor pede R$1 milhão. O juiz, ao final, julga procedente. Quem ganhou? Ele, autor, ganhou R$1 milhão. E o réu? O réu vai ter que pagar R$1 milhão. O autor pede R$1 milhão. A sentença é de improcedência. O réu ganhou o processo. Quanto que o réu vai botar no bolso? E a resposta é nada. Porque o fato do réu, a forma que o réu tem de ganhar é não perder. Pretensão do autor, R$1 milhão. Objeto do processo, se o réu deve ou não deve R$1 milhão para o autor. Sentença de improcedência, o réu estava certo. Estava certo ao dizer que não deve nada. O que o réu vai ganhar? O réu vai ganhar um fato de não ter que pagar R$1 milhão. No máximo, quem ganha, o advogado do réu ganha, bota dinheiro no bolso, honorários sucumbenciais. Mas o réu mesmo, nas ações de mão única, vamos assim dizer, seta para cima só pode ir para lá. O réu não ganha nada. Não ganha no sentido de botar no bolso, efeitos práticos. Mas é possível que o réu ganhe? É possível. Se o réu quiser, fala assim, excelência, eu não tenho que pagar R$1 milhão para ele não, hein? Mas olha bem esse contrato aí. Na verdade, quem tem que me pagar R$500 mil, R$1 milhão, R$1,5 milhão, quem tem que me pagar uma prestação qualquer é ele. Então eu, além de não querer pagar para ele, eu também quero pedir, eu, réu, quero pedir uma providência a meu favor. Aí nós teremos, com esse instituto que é a chamada reconvenção. A reconvenção, lá do artigo 343 do CPC, é uma demanda autônoma, independente e incidental, no mesmo processo, portanto, do réu em face do autor.
Mas nas ações que tenham reconvenção, nós passamos a ter num processo só 2 demandas. Veja, a natureza da reconvenção é de demanda. É uma ação proposta no mesmo processo. Então é um processo só. Veja esse quadrado que está aparecendo na tela dos senhores aí. Ó. Isso é um processo só. Que tem na parte de cima o autor contra o réu. No quadro eu boto a setinha. Por isso que fica aparecendo uma placa de trânsito, mesmo mão dupla. O autor vai a juízo em face do réu. Isso é ação tradicional. A setinha aqui, ó, é o pedido. O autor vai a juízo, parte reta aqui na aresta, causa de pedir, os fatos. E o pedido, qual é o pedido? O pedido é a seta no pescoço, né? Da flecha no pescoço do réu. Ele quer R$1 milhão. Está formulado o pedido. De um sujeito contra o outro, por uma causa de pedir qualquer, e o pedido lá de condenação. Só que o outro sujeito, o réu, além de não querer perder, ele quer ganhar a demanda de cima, para não pagar nada, ele quer ganhar a demanda de baixo. A demanda de baixo é uma setinha dele, réu, contra o autor, aí mão dupla. Só que nesse processo nós temos 2 demandas, porque o réu foi a juízo contra o autor e formulou expressamente o pedido de condenação do autor. Isso é processo civil 1. O que nós temos que saber aqui nos procedimentos especiais? Alguns procedimentos especiais geram, desde o início dele, você tem que saber diferenciar, porque você vai aprendendo isso, a possibilidade do réu ganhar. Nós estamos vendo aqui, e desde sempre eu falei isso para vocês. O réu fala, excelência, eu não aceitei R$1.000 e não vou aceitar, porque não é 1.000, é 1.200. O processo continua. E eu acabei de falar ainda há pouco, 24 prestações em que o cara pagou R$1.000 até 5 dias depois do vencimento e o juiz julgou improcedente a ação de consignação e pagamento, porque R$1.000 depositado não vai pagar. O que isso significa? Significa que o autor está condenado a pagar os R$200 em cada uma das 24, acrescido de juros e mora. Aí você vai dizer assim, mas professor, você não falou de reconvenção? O réu não formulou pedido em seu favor? Pois é. Sabe por que ele não formulou? Sabe por que a lei não prevê essa possibilidade? Porque é absolutamente desnecessário. Porque o procedimento já traz em si justamente essa possibilidade de pagar. Quando o depósito não é integral, já forma do título executivo, da sentença formada, a condenação. Veja o artigo 545, parágrafo 2º. 545, parágrafo 2º. Peraí. Agora vai. Ficou 2 vezes aí. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível um montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor, que era o réu, promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após a liquidação, se for necessária. Nesse caso, mero cálculo, não precisa nem de liquidação. É o seguinte, réu, o autor, devedor, vou te falar uma coisa, você pagou 24 meses parcialmente, porque está certo o réu. Não era 1.000, era 1.200. Essa sentença de improcedência, de não procedência, não gerou a consignação. Por quê? Porque a parcela de R$200 a mais que o réu queria, ele tem razão. Então ele tem razão ainda 24, nosso exemplo, tá? 24 vezes R$200 acrescido cada uma delas de mora. Então a mais para trás vai ter mais mora, mais correção monetária, a mais pertinho, menos um pouco. Mas o que importa é que não está satisfeita a obrigação. Mas percebam bem, o réu não formula pedido a seu favor. O réu não apresenta reconvenção. O simples fato do juiz julgar improcedente a demanda do autor pode vir a resultar na condenação dele, autor, a pagar ao réu. Então isso é um caso excepcional. É isso que se chama ação dúplice. Então tenham cuidado ao mover a ação dúplice. Tem que mover quando tem certeza. Porque aqui, quando o autor perde, ele não só deixa de ganhar, ele pode ser também condenado a pagar, independentemente do réu ter pedido. Então, se o réu oferece reconvenção, ao fim e ao cabo, o que nós temos
é que a reconvenção não pode ser aceita, porque ela é desnecessária. Faltaria, portanto, nessa hipótese, uma condição da ação. Interesse de agir. Ok? Então é nisso que consiste a ação dúplice. E aí, para acabar, (547 e 548), que não tem muito o que falar, a não ser o que eu já falei para vocês. Quando a hipótese de cabimento da ação de consignação em pagamento é a dúvida a quem pagar, exemplo clássico. Você paga aluguel sempre para um senhorio, mas ele veio a falecer. Ele veio a falecer e no dia seguinte, para ter um filho lá e disse, eu sou filho do papai, que faleceu, Deus o tenha, mas aqui, o que importa pra gente, dá o dinheiro do aluguel para mim. Mas não venceu ainda, vai vencer só no final do mês. Não, eu sei, mas no vencimento você me paga, por favor. No dia seguinte, vai um outro herdeiro. O inventariante sou eu, tem que pagar para mim. Depois recebe ligação de um terceiro filho, depois de um quarto filho, tem que pagar para mim. Você quer saber? Pagar para ninguém. Há uma controvérsia, você não sabe a quem pagar, o que você faz? 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito, mesma coisa. Petição inicial, excelência, quero depositar. Vai lá e deposita. E a citação dos possíveis titulares. Você não sabe quem é. Então, no último exemplo aqui, excelência, cita filho 1, cita filho 2, cita filho 3, cita filho 4. Me libera da prestação, por favor, excelência, que não tem dúvida aqui, eu devo, aqui, tá aqui o contrato, eu pago o aluguel de R$ 1.500, toma aqui os R$ 1.500, tchau, tá, quero ir embora. Deixa eles ficarem brigando aí. Olha, 548, no caso do 547, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas, porque é uma coisa que não é de ninguém. Depois, uma hora eles vão aparecer. Inciso segundo, comparecendo apenas um, o juiz vai decidir plano. Vai te liberar e vai dar o dinheiro para aquele que apareceu. É revelia dos outros, né? Para pensar. Inciso terceiro, comparecendo mais de um, o juiz vai declarar efetuado o depósito, extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores. Aqui a controvérsia não é se deve 1.000 ou 1.200. Tá certo? É isso. Tchau, beijo nas crianças. Tchau, autor, vai com Deus. E fica os réus, presuntivos credores, discutindo. Aqui é uma questão de legitimidade para o recebimento da prestação. Observando o procedimento comum. Ok? Então, tá aí. 8h29 no limite. Deu para ver perfeitamente o procedimento da ação de consignação em pagamento. Eu só destaco com os senhores essa questão do procedimento extrajudicial, desjudicialização, vai aparecer de novo. E essa questão sobre as ações dúplices vai aparecer de novo também em outros procedimentos, nós já adiantamos. Lá nos outros procedimentos eu vou só recordar no que for compatível. Ok? Ok? Ok. O senhor vai fazer a chamada? Não, tenho feito a chamada automaticamente aqui, dá para ver quem está logado. Ah, então tá bom. Esquenta com isso não. Aí, tá? Igualmente, querida, fica com Deus. Até a próxima. Pessoal, vou nessa então, tá? Vou baixar aqui. Vou encerrar. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui. Qualquer coisa chama no grupo lá.